Olá pessoal, então estamos começando aqui mais uma live, né, do God Save the Queen, certo? Esse é o nosso encontro aí, algumas vezes por semana hoje, com hora marcada, certo? O pessoal tá entrando aí já, né? Sejam todos muito bem-vindos, né? Hoje nós tínhamos esse encontro com um horário marcadinho, 1h30, todo mundo sabia o horário, né? Depois temos que lançar uma caixinha aí nos stories, perguntando qual é o melhor dia, qual é o melhor horário para essa nossa conversa, certo? E, para quem não lembra, né, essa live é para conversar sobre o livro e também sobre o tema, né? É o tema de hoje, que é este aqui, tá? Igreja Católica e Conversão, do G.K. Chesterton, certo? Do nosso autor, está bem? Esse é um livro que eu acho que o nome já fala por si mesmo, mas para não haver dúvidas, é um livro que fala, né, do processo de conversão do Chesterton, mais propriamente, né, a análise dele sobre como se deu a conversão dele para o catolicismo. Chesterton, só também atualizando, para quem às vezes não sabe tanto esses dados biográficos do Chesterton, ele é um homem que ele rumou desde uma visão socialista, que naturalmente bebe numa visão de mundo ateia, passando, né, pela conversão ao anglicanismo, em grande parte ajudado pela sua esposa Frances, certo? E depois chegando, né, como fruto das suas experiências e também fruto, né, da sua vivência, chegando então à conversão ao catolicismo, né, uma conversão que foi, diga-se de passagem, adiada por alguns elementos, né, como por exemplo o fato, né, de uma resistência, ou pelo menos de uma incompreensão por parte da Francis e assim por diante, tá? Isso aqui falando muito a grosso modo, certo, pessoal? As coisas são mais complexas, mais ricas, com mais nuances do que isso aí, tá? Mas então, para vocês compreenderem, por exemplo, a nossa baliza temporal, essas coisas todas, ortodoxia foi escrito, certo? Anterior ainda vai ficar salva assim, vai ficar salva assim a live. O pessoal perguntando se vai ficar salva, vai ficar assim, tá? Então pode ficar tranquilo, pessoal, as nossas lives aqui sempre, né? E eu fico muito feliz com a pergunta de vocês, tá? Isso aí dá um quentinho no coração da gente, porque a gente percebe que o pessoal tá afim, né, de acompanhar, de ouvir, então, né, sim, as lives, via de regra, né, vão ficar todas gravadas logo depois do momento que a gente tem a live, né? A grande vantagem é ter esse contato, às vezes, interação ao vivo, algumas perguntas ou colocações eu consigo comentar aqui com vocês na hora, mas a ideia é isso, que seja gravado sim. Ortodoxia foi escrito antes da conversão do Chesterton ao catolicismo, e tem uma coisa também da gente conversando sobre essa questão, é o seguinte, eu tenho a impressão, tá, novamente, falando que aqui eu não me arvoro de ser o grande especialista, né, de Chesterton, né, mas pensando na impressão que eu tenho de forma geral, eu acredito que pessoas que estudaram ainda mais Chesterton do que eu, talvez possam corroborar isso, ou me dizerem, né, que não é tão por aí, mas eu tenho a impressão que, de fato, né, a grande obra que a gente tem acerca do pensamento chestertoniano, de alguma forma, o resumo, e até ele mesmo diz isso, né, no prefácio de Ortodoxia, é Ortodoxia, certo? Ele comenta em Ortodoxia que o livro surgiu a partir da provocação, né, uma vez que ele tinha escrito Hereges, da onde ele fala, na verdade, mais do que a heresia, né, religiosa somente, mas a questão do fato da heresia em si. Eu estou diante, né, de duas coisas que são propostas a mim como verdadeiras, mas elas entre si constituem um paradoxo. Tá? E para quem não está muito familiarizado com a expressão, um paradoxo, por exemplo, é quando Cristo fala nos evangelhos, né, que para viver, para adquirir a vida, é preciso saber perdê-la, certo? Isso parece um absoluto paradoxo, como assim? Para ter a vida eu vou perdê-la. Mas sempre existe um elemento esquecido diante, né, no embate dessas duas verdades, certo? E esse elemento esquecido é o que faz aquele paradoxo ganhar a sua solução, certo? Então, assim, em si, quem morre, morre. Não tem essa história de que para morrer, para ganhar a vida tem que morrer. Só que, na verdade, o que Cristo revela ali é uma outra coisa. Existe um outro estado de existência, uma outra vida, que o seu valor é tal que, inclusive, a vida, nesse estado e desta forma que eu vivo neste mundo,
a partir dele e nele, na pessoa de Jesus Cristo, eu então, né, posso inclusive abrir mão dessa vida para adquirir uma outra vida. Ou seja, geralmente o paradoxo ele é uma dificuldade que acontece, né, porque nós estamos diante de um mistério ou de uma realidade que de maneira automática a nossa língua não dá conta. É preciso trabalhar a ideia a partir das palavras e com as palavras conseguir expressar de melhor maneira o que eu quero dizer, né? O paradoxo geralmente nos dá isso. O paradoxo tem um tom poético, né? O paradoxo, na verdade, muitas vezes usa o jogo de palavras. E para quem conhece, né, para quem conhece o processo de alfabetização, o processo de aquisição de uma língua, né, não é nenhuma novidade dizer que o estágio mais alto, né, da aquisição de uma língua ou da habilidade numa língua é a minha capacidade de compreender com qualidade poesia, ou ter uma visão possível, né, da interpretação que se faz de uma poesia. E por outro lado, também escrever poesia. O cara que consegue escrever poesia, na minha opinião, ali não se tem mais nada que fazer pela alfabetização desses caras. Fazer poesia bem feita, não estou dizendo com genialidade, mas com, né, com a métrica correta, assim por diante, tá. E, inclusive, muitas vezes, compreendendo bem o significado das palavras e a polissemia das palavras. Ou seja, o cara conhece tão bem as palavras que ele sabe que elas têm mais de um significado, né? E se ele está escrevendo para alguém que é capaz de entender essa camada, a pessoa vai olhar, que interessante, esse cara aqui, porque essa palavra significa isso, mas ela em outro contexto pode ser aquilo, ou a sonoridade dessa palavra remete a uma outra palavra diferente, então ele faz uma relação ali. Vocês entendem que é muito sutil isso, não é? Quer dizer, a questão da forma de falar e de escrever, né, com um discurso poético, certo? Ou não com discurso poético, mas poesia propriamente. Discurso poético não se resume à poesia, né? Mas, então isso, né? E o paradoxo tem, sem dúvida nenhuma, uma familiaridade com a poesia, né? Falo isso tanto na ideia paradoxal, mas sobretudo na maneira de expressar a ideia paradoxal, né? É sempre, de alguma forma, eu vou apelar a um nível mais elevado da palavra para poder falar de paradoxos. Por isso que algumas pessoas, ao se defrontarem com os livros do Chesterton, né, entre eles, e talvez até especialmente, na opinião de alguns, o próprio Ortodoxia, ficam às vezes um pouco perplexas. Eu já vi pessoas que piraram com Ortodoxia, né, ou com outros livros do Chesterton. Meu Deus, é genial, é muito legal, encontrei meu autor, agora é isso aí, né? Alguns até exageram as coisas, querem considerar o Chesterton quase como um padre da igreja, né? Ou mais do que isso, quase não, tudo que Chesterton fala é correto, faz sentido, né? Mas por outro lado também nós temos as pessoas, certo, que olham o Chesterton e dizem, não consegui pegar o que ele quer dizer, não consegui entender bem isso aqui. Onde é que ele queria chegar com esse palavreado? E assim por diante, tá? Isso não quer dizer que você, tá num subnível de alfabetização, é um alfabeto funcional. Não, não é nada disso, certo? Pode ser isso também? Claro que pode, mas não por causa disto que estamos falando, não por causa da questão de se você fica um tanto perplexo com a maneira de Chesterton escrever. Esse livro em particular, né, saindo um pouco da série de ortodoxia e pegando esse livro aqui em particular, é extremamente palatável, tá? Eu acho que boa parte da literatura do Chesterton, né, seja literatura, né, seja quando nós estamos falando de literatura ficcional, seja a questão das proposições de ideia, é algo palatável. Às vezes a gente pode ficar um pouco aturdido justamente por esse alto nível de uso da língua que o Chesterton tem, né? Inclusive, eu comento isso, às vezes algumas pessoas, elas falando, eu já contei essa anedota milhões de vezes, não é nem uma anedota, é um fato registrado, né? Mas que é a questão de que Chesterton já foi considerado, né, e era considerado por alguns, especialmente eu cito aqui o T.H. White, que é um dos maiores escritores britânicos do século XX, onde vai considerar Chesterton o maior escritor da língua inglesa do seu tempo. Quando ele morreu, esse autor disse, morreu Chesterton, agora o maior escritor que nós temos de língua inglesa é o fulano, certo? Então, quer dizer, é um outro nível, nós estamos lidando com uma pessoa que tem uma apreensão da palavra incrível e com uma capacidade intelectual também fora de comum. Então, a gente tem as duas coisas, ou uma coisa se dá por causa da outra, né? Tanto a linguagem estimulando a mente, e a mente, né, também dando retorno à linguagem. Então nós estamos diante de um sujeito que para mim se faz muito compreensível na maioria das coisas que escreve, mas naturalmente em alguns momentos, né, tem gente, e eu sou um deles, que certas coisas que o Chesterton escreve eu não vou ter cacife
para matar a charada de arrancada. E algumas outras coisas eu acho que eu entendi, às vezes eu não entendi, certo? Então é isso, mas o que eu digo para vocês? Os grandes autores têm essa qualidade, né? Tudo que é absolutamente compreensível na primeira leitura, tirando, né, o fato de que o leitor, no caso, seja alguém muito preparado, né, se foi bem escrito, vai guardar um mistério, né? Esse mistério é justamente o campo que nós temos para nos espraiar na literatura ou no pensamento de um autor, né? Um autor que é exaurido na primeira leitura, via de regra, é um autor que ou vai falar de um tema menor ou vai falar de uma forma menor de um tema importante, certo? Então eu acredito que sim, existem essas leituras na nossa vida, né? Mas nós temos que nos alimentar dos grandes autores que tratam dos grandes temas de maneira grande, certo? E aí esses pelativos todos, né, essas coisas todas que nós estamos falando, se aplicam muito bem ao nosso querido Chesterton, certo? Até a gente comenta, né, o nome do projeto é Gordo Save the Queen, né? O Chesterton mais do que gordo no tamanho do corpo, na corpulência, o Chesterton é gordo esse gordo pode ser o crasso, né? Ele é um cara grande, né? E essa grandeza é percebida também, entre outras coisas, né, no seu uso da linguagem e assim por diante. Bom, Igreja Católica e Conversão, para quem também, né, deve ter pego a deixa, mas nós temos, né, essa semana, Semana Santa, grande semana do cristianismo, certo? Então, naturalmente, eu me permiti aqui, né, claro, a página não tem nenhum compromisso confessional, né, mas claro, nosso autor é um católico, praticante, inclusive um católico singular, um homem que ganhou título de cavalaria da Santa Sé, é um homem que foi chamado de defensor da fé, que era um título que não era arrogado a nenhum inglês, desde a época de Henrique VIII, e é nesse contexto que vai se espraiar, né, o que é relatado aqui, certo? Nós temos nessa edição, essa edição é nossa, é da casa, Sociedade Chesterton Brasil, ok? Nós temos nessa edição alguns gostam de passar por dois textos introdutórios, a gente poderia chamar, certo? O prefácio do padre Demétrio Gomes, alguns já devem conhecê-lo e já tem um apostolado profícuo na internet, ele já apareceu no programa, né, do professor Felipe Aquino, então é um sujeito, é um padre, um sacerdote conhecido, né, por quem conhece pessoas que fazem apostolado, sacerdotes fazem apostolado, né, na internet, particularmente goza da minha simpatia e da minha admiração, sempre que o vi, não é que eu vejo seguidamente o conteúdo dele, mas sempre que o vejo, né, gosto do que ouço, tá? Ele faz o prefácio desse livro, onde ele nos faz o favor, né, de nos mostrar em que partes o livro tá dividido, e nos dá alguns nomes que colaboraram, né, na conversão do Chesterton, né? Então, e alguns deles, inclusive, eram coisas que eu não conhecia, né? Por exemplo, falar sobre a influência de gente como Rodolph Knox, né, na conversão do Chesterton, tá? Como é que é o contexto? Eu acho que talvez isso precisa ser dito, né? Qual é o contexto da conversão do Chesterton, certo? Concluindo, só, eu não vou entrar, agora eu tô vendo que eu tô abrindo uma janela sem fechar outra, perdão, tá? Vamos terminar a questão aqui do prefácio, melhor dizendo, né? Do prefácio aqui do Padre Demétrio. Então ele vai nos mostrar como existem três partes específicas que o Chesterton delineia dentro, né, do seu livro, certo? A primeira delas seria propriamente uma condescendência com a Igreja Católica, ou seja, eu tenho que pegar e parar de me defender da Igreja Católica. Seria o primeiro estágio dessa conversão. Ele diz que o Chesterton vai delimitar desses três estágios o seu processo de conversão. Assim vai dizer o padre Demétrio. O indivíduo percebe que, mesmo sem chegar a considerar a Igreja Católica como verdadeira, verifica que as críticas dos seus acusadores, sejam quais forem os seus motivos, são surpreendentemente imprecisas e não se sustentam, tá? Então a primeira coisa, né, dentro desse processo, que é o processo do Chesterton, e talvez seja compreensível como processo de conversão de várias pessoas, é parar, né, de querer considerar a Igreja Católica, né, uma instituição vil, certo? Ou se ela o é, pelo menos tentar perceber por que motivos são. No mínimo colocar sobre o horizonte crítico, né, o que se fala da Igreja Católica e assim por diante, certo? Isso eu posso me referir também ao cristianismo de maneira geral, tá? Isso pensando, né, na atualidade, onde nós temos uma série de pessoas, tá, que
muitas vezes, talvez vocês estejam ouvindo aí o meu despertador do relógio, certo? Mas já acaba esse sonzinho. Mas o que acontece é o seguinte, muitas vezes as pessoas, tá? Inclusive por parte de ateus, tem oposições ao cristianismo, à crença em Deus, né? Pessoas que não são cristãs também. E isso não vai cessar enquanto a pessoa olhar para o cristianismo ou para o catolicismo como uma instituição vil, né? Como vilões e assim por diante. Se alguém quer um exemplo desse tipo de postura, a gente vê o neoateísmo militante de hoje em dia, né? Como pessoas como Richard Dawkins e outros sequazes, né? Do mesmo tipo de pensamento, certo? Então diz que existe essa primeira etapa, né? Eu tento olhar para a questão do catolicismo, certo? E ver o que se fala do catolicismo é verdadeiro. Então essa é a primeira coisa. Uma vez delimitado que as críticas ao catolicismo, né, são falsas, ou não se sustentam, não tem lógica, ou não tem razão, né, enquanto sustentáculo lógico, enquanto sustentáculo na história, e é o que acaba acontecendo na maioria dos casos. Outro dia desses, uma pessoa postou algo, se eu não me engano, do Bertrand Russell, né, sobre porque ele não era católico. E eu nunca fiz uma leitura dessa obra dele, assim por diante, né? Mas só o trecho que a pessoa me colocou eu achei extremamente difícil de sustentar historicamente. O trecho que ela colocou teria referência ao Russell dizendo que aqueles que diziam ou queriam se arrogar ser bons cristãos geralmente eram mais vis e piores e pessoas mais torpes, né, do que aqueles que não. Dificílimo sustentar isso primeiro porque não existe como ter materialmente um dado de amostragem verdadeiro disso aí. A gente percebe, né, que o cristianismo foi a inspiração, ou mesmo as instituições cristãs materialmente foram mantenedoras de diversas obras maravilhosas, né, de promoção da cultura do conhecimento, das obras de misericórdia material, né, em proporção, né, e variedade, né, engenho e qualidade que a gente não percebe em outros lugares do mundo. Então, em cima do que, né, existe essa argumentação? Então, é justamente isso, certo? Perceber em primeiro momento que, olha, perfeito, o cristianismo, o catolicismo pode não ser verdadeiro, mas a princípio todas essas travas aqui que foram me exposto antes, né, contra o catolicismo, certo? Acabariam naturalmente sendo ali, né, refutadas. Né? Então esse é o primeiro ponto. E aí eu posso, em algum grau, dar um testemunho para vocês disso aí, né? Muito brevemente, porque nós estamos falando da conversão, né, do gordo, mas particularmente também foi o que aconteceu. Aconteceu comigo por causa de um grupo de jovens em que eu participei e eu recebi uma bateria afetiva, né? E foi uma experiência muito boa. E pela primeira vez eu me desarmei dos meus preconceitos com o catolicismo, eu frequentava o grupo por causa das pessoas, né? Eu, na verdade, vinha de uma comunidade eclesial evangélica. E eu me desarmei daquilo e fui em busca, então, de tentar olhar para o catolicismo, né? Não pensando como culpado de arrancada, né? Mas tentando compreender o que ele dizia e tentando entender que era verdadeiro. Entenda bem, não é dizer assim que, não, a partir daquele momento, por que aconteceu assim? Pai, esse pessoal está sendo tão legal, essa experiência que eu tive aqui foi tão legal. Como eu queria que fosse possível ser católico. Então foi essa questão de que eu estava aberto à possibilidade de ser católico que me levou a fazer a análise que me levaria depois a me tornar católico. Né? Então, me tornar, claro, já era batizado e tudo mais, mas ainda não tinha decidido assumir aquilo que os meus pais e padrinhos prometeram no batismo, certo? Então eu tenho esse quadro diante de mim. Me levou a um processo de estudo, me levou a um processo de reflexão e assim por diante. O segundo momento que o Chesterton delinea para nós aqui, que é muito interessante, é o deslumbramento, né, com o catolicismo, certo? Ou seja, por quê? Porque o fato é que você olhava, né, e isso é uma expressão que eu uso, o Chesterton usa algo mais ou menos parecido para falar disso, você olhava, né, para o grande edifício do catolicismo, né, e se alguém foi criado a vida inteira no catolicismo, certo? Dá para dizer assim, ó, de dentro, muitas vezes quem é católico não tem a proporção de como é o olhar de fora, né? E isso é uma virada existencial que, a menos que você tenha, né, uma atração por elementos do catolicismo, mas se veja em consciência impedido de aderir, você não tem como saber como é que é essa sensação, né? E eu passei por essa experiência também. Então, como era o Rodrigo olhava para a Igreja Católica? Muitas coisas interessantíssimas, muitas coisas muito bacanas, a antiguidade da igreja, a beleza dos templos. Você olhava com aquela desconfiança da questão do uso das imagens sagradas e tudo mais, por toda uma apologética,
né, ou por toda uma diatribe, né, por todo um ataque, né, a essa prática que existe entre os evangélicos. Mas existiam muitos elementos que você achava interessante, que tu acha interessante, né, que tu achas interessante no meio dessas coisas todas. Então existe uma atração, né? Mas você ainda está preso naquele primeiro estágio. Tu tá com medo, você não quer ser parte, você tá com medo, tá com ódio, tá com nojo, tá condenando, acha errado, né? Então, tudo isso acontece. Então você não permite que essa admiração cresça, certo? Mas você queria saber, você tem a atração de tentar enxergar o que existe de maior. E sobretudo, né, de pensar que aquela... Mas uma das coisas também que vem ao coração de uma pessoa que está nesse processo é até melhor eu não saber. Porque depois eu não vou poder participar disso e vai me doer o coração. Então é melhor até deixar lá. Quando você passa a considerar a possibilidade de ser católico, considerar a possibilidade, você ainda não se decidiu, você começa a perceber a diversidade de coisas interessantíssimas, né, e maravilhosas que existem dentro do universo do cristianismo católico, né? Ou seja, a questão, né, da definição das coisas, as coisas são mais claras, né? Ou seja, aqui são essas verdades de fé e moral que todo cristão, né, todo cristão tem que aderir, são essas, né? As outras partem de um discernimento, né? Vai dizer Santo Agostinho, talvez eu erre aqui na citação, certo? Mas é aquilo, né? Nas coisas de fé, unidade, né? Nas coisas, né, de convivência fraterna, né? Nas coisas de fé, liberdade, nas que não são, né? Não, perdão. Nas coisas de fé, unidade, nas coisas que não são liberdade, em todas a caridade, né? Vai estar errada a citação, certo? Vai aparecer alguém aqui daqui a pouquinho colocando a citação correta, tá? Mas a ideia é essa. Que eu tenho um grupo de coisas que são comuns a todos os cristãos, que eu tenho um outro grupo de coisas, né, que são todas as outras que não são comuns, então que são de livre-arbítrio de cada um, certo? E em todas elas, tanto na administração das coisas de fé, como das coisas de fé e moral, como das coisas que não são, caridade, né? O amor a Deus e ao próximo, né, tem que envolver tudo isso aí, tá? Essa clareza é uma grande consolação. E aí a gente vê essa questão de que também dentro do catolicismo, por dando mais um exemplo, né, não se tem tanta desconfiança dos usos dos meios exteriores de piedade, né? Eu não fico toda hora preocupado, não, mas se eu usar esse devocional, eu vou estar com uma preocupação, eu vou estar tendo, né, uma superstição, uma idolatria, assim por diante. Ou seja, o catolicismo é bem resolvido com o fato da encarnação, com o fato de que nós somos de carne e osso e o Deus que nos salvou também, né, e que nos salva é de carne e osso. Então essa questão da corporalidade, da materialidade, é uma coisa mais bem resolvida, né? Pelo menos a minha sensação é essa, e a sensação que eu tive, né, ao me tornar católico também. Também pensando que as novas perplexidades, que as novas circunstâncias trazem, né, para a nossa vida de fé, por exemplo, as outras gerações de católicos ou de cristãos não tinham que se preocupar com o uso de células tronco-embrionárias, né? Ou então com a questão da eugenia, ou então com a questão, né, de uma série de outras coisas que são possibilidades de erro moral que só a técnica dos dias de hoje poderiam ter trazido, né, para o nosso debate, para a nossa realidade. Então, e aí, como surgem essas coisas novas, né? Quem é que resolve? Então nós temos essa certeza de que existe um carisma da infalibilidade na igreja e, sobretudo, particularmente exercido no ministério, né, do sucessor de São Pedro, Papa, né? Então todas essas coisas deslumbram, encantam, e isso é uma coisa muito boa, né? Diz o Chesterton que essa é a melhor fase, né, da nossa relação com a Igreja Católica, certo? Então, ou dessa aproximação dessa fase de conversão, certo? Então, quem está descobrindo a escola, que legal, isso pode ser mesmo, ainda não é, né? Eu posso comprar isso aqui, né? Também, ainda não me endividei. Isso aqui também é muito legal, né? Mas vamos lá, vamos com calma, é muito legal, vamos saber que está aqui. Então é muito bacana andar por essas coisas maravilhosas, né? De tradição, de segurança, né, de prestígio, né, em algum grau, né, e assim por diante, da grande variedade que existe, né, de meios e formas de viver o cristianismo. Então, tudo isso, certo? Só que você ainda não fez a experiência, e essa é a terceira fase que o Chesterton coloca como a mais complicada, é a mais difícil para a maioria das pessoas, que é a fase de um comprometimento, a parte de pagar o preço. Não, enxerguei, né? E para mim parece que tudo é verdadeiro, parece que tudo é muito bom, eu não vejo mais motivos, aqueles problemas relacionados aos ataques já foram resolvidos, né? Os ataques falaciosos já foram resolvidos. Eu fiz a experiência com o catolicismo, né?
E exatamente, Thaís. Só quem foi vai compreender, porque é só essa pessoa que tem, né, a experiência de olhar de fora, né? Mas então, eu já não tenho mais aquelas dúvidas, eu já resolvi as falsas dúvidas, eu já criei a partir do contato com as coisas que eu me permiti conhecer o catolicismo, pensando na possibilidade de eu me tornar católico. Eu já criei novas dúvidas, essas honestas pelo menos, ainda que talvez fundamentadas em elementos mal compreendidos e assim por diante, mas pelo menos dúvidas verdadeiramente preocupadas em buscar a verdade, né? E realmente com o coração reto. E agora tudo foi resolvido. Tudo é muito bom, né? Eu não tenho outro motivo para pensar que a Igreja Católica não seja aquilo que ela diz ser, tá? Isso é muito importante, né? Às vezes as pessoas julgam a Igreja, né, por aquilo que elas acham que a Igreja é, né? Então esse julgamento maduro é sempre pelo julgamento do que a Igreja diz ser, né? Porque o que ela nunca disse ser não pode ser objeto de condenação dela, né? Ela pode ser condenada por aquilo que ela disse ser e não é coerente. Claro, aí algumas pessoas podem dizer assim para mim, ah, Rodrigo, não, mas o objeto moral que ela propõe, né, pode ser considerado, discordar. Perfeito. Existem sutilezas, tá? Eu sei que essa sentença que eu tô largando aqui, ela não é, né, a prova de erros e nuances, certo? Mas, fazendo esse juízo, você chegou na parte em que ou você desiste do cristianismo, certo? E isso é um ponto que muitos conversos, né, advindos do protestantismo para o catolicismo falam, que haviam chegado, muitos não, tá, pessoal, desculpem, né, essa retórica, mas dizer assim, ó, alguns, pelo menos dois, eu tenho em mente, dois ou três, né, que disseram isso. Chegaram ao tal momento que ou davam um passo e aderiam ao catolicismo ou abandonavam o cristianismo de vez, certo? Porque voltar para a visão de cristianismo que eles tinham antes da conversão, ou antes do processo em rumo à conversão, não dava mais. Não dava para dar passos atrás depois de ter visto e compreendido o que se compreendeu, né? Então, agora, ou era seguir avante ou abandonar de vez o cristianismo, certo? E é essa perplexidade que se colocam muitas vezes, né, as pessoas que estão nesse processo vindo do protestantismo, porque esse que é o fato. Até esse momento, você comprometeu uma parte da sua vida. Qual é a parte da sua vida que você comprometeu? Em grande parte, o elemento afetivo e intelectual, né? Você mudou o seu processo de ojeriza ou preconceito à Igreja Católica, que te permitiu entrar no primeiro estágio. Você, né, fez uma análise e um exame, né, intelectual, ou que se use, né, da intelectualidade, né, para isso, para clarificar as coisas. E sempre lembrando dessa dinâmica, né, a razão ilumina a vontade, né, faz a razão ilumina e mostra a verdade, a vontade, o bem que deveria ser almejado, e a vontade, então, coloca, né, os meios da personalidade da pessoa em vista de alcançar aquele bem, certo? Então, só que agora, o terceiro estágio vai comprometer tudo o que você é. E é nisso que se viu também o nosso autor aqui, né, prestes a ter que comprometer tudo o que ele é, certo? Porque no momento que ele fosse para o terceiro estágio, que é o estágio da conversão, de se fazer parte da Igreja Católica, com corpo, alma, tendo que aderir a tudo que a Igreja, né? E tem uma coisa que as pessoas não percebem, né, pessoal? A verdadeira conversão a uma religião, ou pelo menos ao catolicismo, demanda em você crer verdadeiramente, mais do que naquela verdade, ou numa sequência de verdades, crer que a Igreja foi fundada... Opa, estou perguntando o nome do livro? É esse aqui. Igreja Católica e Conversão. Sobretudo, certo? Não é acreditar em uma ou outra verdade, né? Imaginemos que a Igreja Católica tem 500 verdades, tá? 500 verdades de fé e moral. Tá aqui. Igreja Católica e Conversão, tá? Para quem tá com dúvida do nome do livro, vai estar no card depois também da live, que vai estar ali como capa de apresentação da live. Mas vamos imaginar que você tenha 500 verdades, né? 500 verdades de fé da Igreja Católica. E é claro que eu não sei se a gente colocasse em artigos de fé, ia dar quantos iam dar, né? Entre fé e moral, né? Acho que nem tem como mensurar isso aí e tudo mais. Se você acreditasse em cada uma dessas verdades, uma por uma, a ponto de somar as 500, mas ainda assim não acreditasse que a Igreja Católica era infalível em matéria de fé e moral, você ainda não teria se convertido ao catolicismo, certo? Ou seja,
não é acreditar em verdades, mas acreditar na pessoa de Jesus Cristo de uma maneira específica. E como é que é essa crença numa pessoa de Jesus Cristo de uma forma específica? Eu creio num Cristo que, encarnando-se, quis fundar. Não é que aconteceu depois sem ele querer ou sem ele saber. Ele sempre quis fundar uma instituição que fosse a continuidade histórica da sua presença no meio do mundo. E essa instituição é a Igreja Católica, que por isso, por ser presença de Cristo continuada na história, depois da ascensão, né, da pessoa divina de nosso Senhor, né, continua na história a sua presença sacramental, misteriosa, mística, mas também material, por exemplo, né, em todos os sacramentos. Cristo faz presente nos sacramentos, todo sacramento tem uma matéria, né? Então, eu creio nesse Cristo. É esse Jesus que eu acredito. Eu não creio num Jesus que veio simplesmente trazer uma mensagem. Eu não creio num Jesus que veio trazer uma mensagem de salvação, me salvou, mas não se preocupou com placa, como dizem alguns irmãos separados, né? Eu não creio num Jesus, né, que tinha tudo a ver com Deus e nada a ver com religião, né, como querem dizer outros. Eu creio num Jesus que, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se encarnando, né, morreu verdadeiramente, né, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e no processo do seu mistério pascal fundou uma igreja sobre 12 apóstolos, né, sob a chefia de São Pedro, na qual a continuidade é o colégio dos bispos sob a chefia do bispo de Roma, o Papa, certo? Então, vigário de Cristo e assim por diante, tá? Isso é se converter ao catolicismo, tá? E quando você se converte dessa forma, tá? Isso vai conferir a você que tenha unidade em 3 elementos, tenha os mesmos pastores que sempre tiveram os cristãos, tenha o mesmo culto que sempre tiveram os cristãos, tenha a mesma fé que sempre tiveram todos os cristãos, né? Católicos, né? Quando falo cristão, falando dos católicos aqui especialmente, tá? Então é isso, fé, culto e sacramentos, certo? Perdão, fé, culto e sacramentos. Quando você se converte assim, você passa um cheque em branco, certo? Para Deus. É a Deus que você dá isso, através da igreja. De que não importa o que houver, não importa o que acontecer no futuro, né? Você vai aderir àquilo que a igreja ensina em matéria de fé e moral, tá? E, gente, fé e moral é o que mexe com a nossa vida. São as coisas que mais mexem. São 5% de coisa de todas as outras coisas que podem existir, está bem? Mas é que são aqueles 5% que fazem a gente torcer o pepino, certo? Que são, ou seja, né, fé e moral o quê? Aquilo que deve ser crido como revelado por Deus, né, irreformável, infalível e necessário para a nossa salvação. E a moral é aquilo que deve ser feito para ter uma vida coerente como membro do corpo místico de Cristo, certo? E aquilo que, por consequência, por eu ter feito essa escolha, eu devo evitar. Vocês sabem que tem escolhas, toda escolha exclui outra escolha. Via de regra é isso que acontece, principalmente as mais importantes. E, cara, a gente não sabe o que vai vir pela frente. A gente não sabe que circunstância, né, no futuro eu vou ter que aderir ou abrir mão pelo fato de ser católico. Mas o que eu sei é que o fato de ser católico me obriga, né, a, né, fazer aquilo que a igreja, né, ordena que se faça nessas matérias de fé e moral. E o Chesterton, diferente de tantos de nós, né, sabe exatamente do que se trata se tornar católico, né? Então vocês imaginem, né? É um momento de dar o passo, certo? E ele, como um cavalheiro que era, não queria depois passar pela vergonha de ter que, né, abjurar aquilo que uma vez jurou, certo? Então ele diz que esse é o momento do tormento interior, o momento da dor e assim por diante, né, em relação a tudo isso. Então, eu acredito que nesse tempo agora, dessa Semana Santa, falar desses temas e falar desses 3 estágios de conversão, especialmente para aqueles que são católicos, eu acredito que a maioria dos que tiveram especial interesse nessa live são, né? O que Chesterton nos convida a fazer, tá? E leitura para Páscoa, pessoal, né? Uma excelente leitura para catecúmenos, tá? O que é o catecúmeno, né? Aqueles que estavam se preparando durante a Páscoa para receberem o batismo, os neófitos,
depois de batizados, né? Eu acho que uma das coisas mais interessantes que essa leitura vai trazer para todos, certo? Para todas as pessoas, é uma reflexão profunda sobre a maneira madura de aderir ao catolicismo. Isso é válido tanto para as pessoas que foram criadas em berço católico, porque muitas vezes essa é uma decisão que não se tornou plenamente consciente, apesar de eu ter sido criado como católico a vida inteira. Isso é, sem dúvida nenhuma, um exame de consciência para os irmãos separados que nos acompanham, né, os evangélicos e outros protestantes que nos acompanham, porque se você tem segurança na sua fé, na minha opinião, não vai lhe trazer, né, você não tem por que temer essa leitura, né, isso vai lhe trazer um amadurecimento maior para a maneira em que você vive o seu cristianismo, certo? Então, e lembre-se, existe um negócio chamado ignorância afetada, que é aquilo que eu não sei, porque eu não quero saber e não porque eu não tenho possibilidades. Ignorância afetada não excusa ninguém, certo? E agora, para quem está especialmente passando talvez por um desses processos, né, por um desses estágios, especialmente para quem passa pelo último estágio, certo? Pode trazer grande consolação e luzes, tá? Esse livro. Então, é um livro que serve para todo mundo. E agora nós estamos num tempo, que talvez alguns não tenham percebido, mas a ideia da Páscoa é uma grande renovação, não é? E a Páscoa não é um evento do passado que nós nos lembramos nesses dias. A fé católica é que, pelos sacramentos e pela celebração dos mistérios na liturgia, a graça daquele mistério se atualiza na nossa vida. Então, em termos da graça de Deus, é como se eu fosse, né, puxado, né, justamente para viver aquele mistério em loco, certo? Então, eu estou nesses dias diante do Senhor que se oferece aos discípulos na última ceia, que é preso, né, açoitado, passa uma noite terrível, né, depois é levado, ínsone ainda, né, lá para Pilatos, de Pilatos vai, né, para Herodes, e depois volta, e essas coisas todas, e depois ali o mistério da cruz, a morte do Senhor. Eu estou de fato vendo, né, de maneira, em termos da graça, a atualidade desses fatos. E depois a realidade maravilhosa, né? Pense em tudo isso, né? A realidade maravilhosa, nosso Senhor, de fato, a graça que nos vem nesses dias, a graça desse Deus que instituiu a Eucaristia, como mudou o mundo pela instituição da Eucaristia, em sofrer a humilhação que sofreu, em descer durante o Sábado Santo nos infernos, né, nas regiões inferiores da estrutura da realidade, para, né, anunciar a verdade às almas em espera, e depois o glorioso triunfo da ressurreição. Nós, pela graça, né, dos sacramentos, estamos ali sim, diante, né, da gruta onde o Senhor está sepultado, né, e temos a graça, né, de estar recebendo aquilo que receberíamos com o coração piedoso se contemplássemos, né, a ressurreição de nosso Senhor, assim como ela se deu, né, dentro da história, mas como é verdadeiro ato divino, não acaba na história, né, se prolonga, né, na história e reverbera por toda a eternidade. Isso chega através dos tempos a nós, através dessa flecha lançada no tempo, né, como os sacramentos, tá? Então, é um grande momento. E a leitura, né, desse livro durante esse período de Páscoa, teremos agora 50 dias depois desses dias para vivermos, especialmente meditarmos as alegrias da Páscoa, da ressurreição, da vitória sobre a morte e assim por diante, pode ser uma renovação, uma verdadeira renovação da consciência do seu compromisso, né, com o cristianismo, né, se você é evangélico, com o catolicismo, especialmente se você é católico. Isso aqui você é, na minha opinião, tanto de uma forma ou de outra, evangélicos e católicos, protestantes e católicos são público-alvo desse livro, uns por um motivo, outros por outro motivo, mas também, né, aqueles que não são católicos ou não são religiosos de maneira nenhuma, não são cristãos, também vão encontrar luzes muito interessantes, assim como acontece dentro das obras do Chesterton de maneira geral, certo? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar, para conversar com vocês sobre o livro, certo? Eu agradeço muito os que estão aqui, estamos com 18 pessoas nos assistindo, certo? Eu espero que vocês façam a experiência da leitura desse livro. Vá lá, se você tem meios e possibilidade, não perca tempo, certamente tem promoção para esse livro na loja da Sociedade Chesterton Brasil. A tradução está primorosa. Depois nós temos também aqui uma apresentação que eu acabei não falando, mas o conteúdo não é muito diferente do conteúdo do prefácio do Padre Demétrio Gomes, que é a apresentação do Dale Ahlquist, certo?
Então é mais ou menos a mesma coisa que ele vai trazer ali, certo? Um pouco mais breve, né, que a apresentação, que o prefácio, um pouco mais breve, porque é uma apresentação, mas também bem interessante. Então nós estamos com 2 textos não muito longos, porque eu sei que muita gente se ressente, tem introduções muito longas dentro do livro, então textos curtos que iluminam, que orientam a sua leitura, dentro de uma tradução primorosa e... é só minha tela. Boa pergunta aí, Ana. E essa tradução primorosa e um livro, ó, facinho de vencer, certo? Esse livro dialoga muito bem com outras obras interessantíssimas. Esse livro dialoga muito bem, como não poderia deixar de ser, com ortodoxia. Esse livro dialoga muito bem com a autobiografia do Chesterton, certo? Esse livro dialoga muito bem com, por exemplo, também o Confissões de um Converso do Robert Hill Benson, tá? Então, esses livros de conversão, esse livro vai divulgar, infelizmente eu acho que a gente não tem publicado no Brasil, que é Minha Carreira, My Path with Devil, né, do Joseph Pearce, que é um dos grandes leitores de Chesterton hoje em dia também. Então esse é um livro que, para quem tem, né, vai dialogar maravilhosamente bem com Todos os Caminhos Levam a Roma, né, do Scott Hahn e da Kimberly Hahn, certo? Então esse livro aqui também pode nos levar e nos recomendar de alguma forma, nos preparar ou dialogar com uma série de outras leituras que nós vamos ter no futuro, para quem se interessa pelo tema das conversões, como também que nós já lemos, certo? Então é isso aí, tá bom? Pessoal, até a próxima, né? Uma Semana Santa muito feliz para todo mundo, certo? E para quem, né, já foi introduzido nos mistérios da fé cristã, né, vamos viver com real compenetração, né, esses mistérios desses dias máximos, certo? Porque essa Páscoa é a única que nós temos. As outras, né, já se passaram, né, e as futuras nós não temos garantia. E só existe uma única Páscoa na história que vai atravessando, né, esse rol da história, né, na flecha da liturgia, certo? Instituída por misericórdia por nosso Senhor, para o nosso bem e salvação eternos, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Até a próxima. Obrigado por me acompanharem e fiquem com Deus.